tive um sonho muito estranho. O Senhor, em sua infinita misericórdia, revelará seu significado. Até lá, deve prometer que nunca revelará a ninguém que você é judia. Haverá um tempo para você permanecer calada e um tempo para você falar. O Senhor ouviu minhas preces e as atendeu. Se conquistar o coração do rei, os olhos não discordarão. Mas a mulher temente a Deus será muito louvada. Será uma rainha obediente? É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus, inclusive você. Não pode ser. Leve-me agora mesmo, Lorde. Prepara a nossa ferramenta. Gostaria de dizer que a oração do Pedro e da Késia revela exatamente como somos e o que precisamos buscar. O Pedro disse que nós às vezes estamos fracos, precisamos nos erguer, que às vezes somos julgados, às vezes as pessoas nem sabem o que estamos passando, ou a gente não sabe o que está passando e a gente faz isso. E a Késia falou que às vezes a gente não pede a opinião de Deus, e eu já vivi essa experiência, ela é muito ruim, quando você decide as coisas sem consultar a Deus, e as consequências são realmente fortes em nossas vidas. Mas tudo nos serve para aprendizado, tudo nos serve para aproximarmos de Deus, na medida que entendemos que isso é uma experiência que passamos para que haja humildade de nossa parte, para caminharmos na direção dele. Amém? Amém? Muito bem. Boa noite aí para você da web que nos acompanha. Antes que eu me esqueça, eu sempre esqueço, dessa vez não vou esquecer, o pastor Giovanni está na congregação no Roma 2, hoje é aniversário, esse mês é um mês de aniversário. O Rogério está lá com vários mensageiros e hoje o pastor Giovanni foi pregar lá, então por isso ele não se encontra com a gente. Deixa eu ver se está funcionando aqui. É Mari. Opa, perfeito. Muito bem. Coragem. Coragem para se humilhar. Existe arrogância, existe, ao contrário disso, a humildade, e existe a humilhação. Talvez a gente possa considerar, e eu acho até que devemos, que a humildade é superior à arrogância, nos leva a resultados muito melhores, quando somos humildes, ao invés de sermos arrogantes. Os arrogantes geralmente sabem tudo, e a inteligência talvez é uma boa definição seja de que melhor dizer que não sabe do que dizer que sabe, melhor dizer que preciso buscar ferramentas e recursos do que dizer que não preciso, que eu já sei de tudo. E a humilhação talvez seja melhor que a humildade, porque quando a gente passa por humilhações, a gente percebe na pele, né, o quão pequenos somos perto de situações tão grandes que vivemos. Eu lembro daquele filme Vencendo Gigantes, que o treinador pega aquele menino e coloca uma pessoa nas costas dele e faz caminhar por alguns metros. Vocês lembram disso? Desse filme? E ele caminha. Aquilo é humilhação ou não é? A palavra humildade, humilhação, vem do pó, do humus, da terra, de estar no chão. Essa é a origem da palavra. E nesse filme, é impressionante como que, passando por aquela humilhação, aquele jovem consegue ser um grande líder daquele time. E ele passa a ser exaltado lá na frente com vitórias surpreendentes na vida daquele time, na vida daquela escola, na vida daquelas pessoas. E o treinador sempre leva tudo em consideração para que eles vivam uma vida na direção de Deus. Então faz muito sentido a gente dizer que muito melhor do que a arrogância é a humildade. E muito melhor que a humildade, às vezes, é preciso passarmos por humilhação.
Em Esther 8, 1, 2, vocês podem, por favor, abrir suas Bíblias, nós não vamos ter os textos. Por favor, vamos compartilhar. Eu achava que esse negócio de sinusite não existia. Eu achava que era só uma invenção das pessoas. E eu fico assim, meus olhos, fiquem aqui, não saem. Não pulem daqui, porque é terrível, né? A sinusite é uma coisa que... Eu achava que isso não existia. De um tempo para cá já é a segunda. Alguém já passou por esses sintomas? Não é? Eu estou aqui, os meus olhos estão temendo em sair daqui, mas eles vão ficar aqui. 8:1-2 diz o seguinte: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, né? E o deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Claro que nós vamos revisar aquilo que foi falado nessa série, mas eu já queria começar por aí. Já não estava bom, perfeito o que estava acontecendo? Mordecai e Esther, porque a gente fala muito de Esther, mas temos que falar de Mordecai, né? Porque os dois fizeram uma combinação perfeita nessa vitória que eles conseguem para o povo judeu. Mas já não estava bom até aí? Já não era moralmente, financeiramente, vitória sobre o inimigo mortal? Já não estava perfeito? Para Esther não estava bom? Para Mordecai não estava bom por tudo que eles tinham passado, por tudo que eles tinham vivido. E agora eles derrotam o seu inimigo, conseguem uma prosperidade, enfim, conseguem baixar a guarda porque a luta foi grande e intensa o tempo todo. Será que já não estava bom? Mas, para irmos além do que a gente considera que está bom, é preciso humildade. Porque se não tivermos a humildade, a gente acha que está bom. É preciso humildade para saber aonde a gente precisa chegar. E quando a gente entende que, quando eu estou na condição de ter apenas, de realizar apenas, eu ainda não sou e ainda não tenho um legado. Então eu volto e penso no que eu tenho. E eu me pergunto, o que eu tenho me satisfaz? Financeiramente, as coisas materiais, isso é tudo. E quando eu passo do ter, eu posso passar a ser um realizador, fazer as coisas com realização. Isso também é suficiente? Ou eu tenho que subir mais um degrau e pensar no ser? Será que o ser não é muito mais importante do que o ter? E eu posso também chegar à vontade da condição que Deus me deu de escolher, de deixar um legado. E quando eu vejo Esther e Mordecai, eu penso em José. E eu penso em Paulo. E eu penso em tantos outros homens e mulheres que fizeram diferença nesse mundo e que deixaram um legado. Luther King e outros homens mais que nem às vezes estão na Bíblia, mas a gente pode ver e observar. Então, para a gente conseguir um nível acima, ou estarmos mais acima do que é a nossa missão de vida, é preciso essa humildade. E nesse caso, a congruência, a coerência na vida de Esther. A gente vai ler uma parte aqui do capítulo 3 em diante, do 4 em diante, do 3 em diante, na verdade. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã. O Agagita, né? Agagita? Me perdi. Agagita. Isso. E a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreve-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã,
filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ou seja, o que importa é eu ficar bem se o meu povo perecer. Então disse o rei Assuero, a rainha Esté e a judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam e não se podem revogar. Então Esther vai além. Ela tinha uma missão a cumprir. E há alguns verbos interessantes do que eu quero ser, como que eu penso do que eu quero ser, né? E de como que eu vou agir na minha vida. E uma pergunta interessante seria: o que eu quero ser, se eu já sei que mais ter do que realizar, importa o que eu sou e deixar um legado, são as marcas de Esté e de José, mas será que eu estou nessa direção? Será que eu sou coerente daquilo que eu tenho lido na palavra, daquilo que tenho aprendido por parte de Deus? Será que há coerência? Ou será que há uma vontade muito grande de que eu seja beneficiado, como algumas orações que a gente viu aqui, alguns cânticos, em detrimento de um benefício maior de todos, ou do próprio povo, ou de Volta Redonda, ou desse bairro, ou da escola onde eu sou professor, ou da empresa onde eu sou empresário, ou dos meus clientes, ou dos meus pacientes, se eu sou médico, ou da casa de quem eu construo, se eu sou pedreiro, e aí vamos adiante. Então a gente vê na vida de Esther essa coerência. A gente já viu que no livro de Esther Deus não é mencionado, mas isso não muda. E às vezes a gente fica, mas Deus não é mencionado? Pode não ter sido mencionado explicitamente, mas ele é mencionado de várias formas. Quando a gente percebe Deus em muitas coisas, e talvez você já tenha olhado para algumas coisas e visto Deus, mais até mesmo do que quando Deus é mencionado por alguém. Não sei se já aconteceu isso com você. Né? Às vezes você está na igreja, Deus é mencionado, você está ouvindo um cântico, Deus é mencionado o tempo todo no cântico, e às vezes você está vivendo experiências em que Deus não é tão mencionado diretamente, você percebe a presença de Deus, porque Deus é invisível. Não é? Deus é muito mais do que uma pessoa mencionada. Deus é quem nos fez, é quem fez todo esse planeta. A providência divina na história de Esther. Eu até anotei uma coisa aqui sobre isso. Se a gente for lá em Esther 4,13, se vocês quiserem abrir, podem abrir, 4,14, que Mordecai afirma que o livramento certamente chegaria para os judeus de outra parte, caso Esther recusasse agir como intermediária. Ele fala isso. Ora, se você não quiser agir, as coisas vão dar certo, você cooperando ou não cooperando. Porque eu confio no nosso Deus. Isso não é colocado explicitamente, mas é um pensamento de Mordecai. E a pagã Zeresh, que era a esposa de Amã, o que ela diz? No capítulo 6, versículo 13. Ela reconhece que seria impossível o marido triunfar sobre Mordecai, por ser ele judeu. Quer ver aqui, 6,13? Contou Amã a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinham sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ou seja, contra esse Deus não há força que vença. Deus pode não ter sido mencionado, mas de fato ele é reconhecido também no livro de Esther. Amém?
A gente viu também a fidelidade de Deus para com o seu povo. E Deus trabalhando, as marcas da providência de Deus até aqui. A rainha Vasti perde sua coroa, né? O concurso de beleza com muitas candidatas, né? Quanto tempo mesmo que as candidatas eram preparadas para chegar, hein? 12 meses. Os homens lembram mais rápido, que a gente fica agoniado de ouvir isso, né? A gente não aguenta nem 10 minutos, não era 12 meses, né? 6 meses uma parte de cremes e tal, e outros 6 meses. Esther se torna rainha. Quem diria, né? É uma história que a gente vai montando esse quebra-cabeça e vai falando, meu Deus, como que as histórias, como a gente aprende com as histórias, né? Como a gente aprende com a construção de uma história. Para mim, um planejamento perfeito é como você vê um grande quadro montado, né? E você enxerga ele, mas aí você divide ele como um quebra-cabeça. E aí a tua obrigação, o teu, é montar esse quebra-cabeça para que essa história toda seja montada. E planejamento é muito legal pensar assim, porque você enxerga o que tem que ser feito, mas você sabe que vai ter que ser feito por partes. Deus às vezes é lento no agir, para nossa concepção. Mas Deus é perfeito demais, e essa história é perfeita demais. E ela se torna rainha. Esther cai na graça dos servos do rei. Talvez uma das coisas mais importantes com relação a esse sermão de hoje seja isso. Por quê? Porque nós estamos falando de humildade. Nós estamos falando de alguém que venceu sem pisar em ninguém, que alguém que venceu sem pular etapas, mas acreditando num plano maior vindo de Deus. E essa história vai se completando. O rei ama Esther. O rei ama Esther. No meio de todas aquelas mulheres lindas, provavelmente, porque não foi só Esther que foi escolhida, vocês sabem, né? Vida dura desse rei, hein? Vida dura. Mas ela é escolhida para ser a rainha. E Deus continua trabalhando. Mordecai descobre o plano para matar o rei. Vocês lembram dessa parte que a gente viu aqui com o pastor Giovanni? Ele descobre o plano. Meio que por acaso, ele está passando lá e outros caras tramando contra o rei. E ele vai lá e conta para Esther, Esther conta para o rei, e o nome dele vai para os livros lá das crônicas lá do rei. Mordecai avisa Esther, e o rei é salvo. E a história vai se completando. Os eunucos são mortos. Aqueles que queriam matar o rei são mortos. Os atos de Mordecai são registrados na história. Olha que quebra-cabeça que vai sendo montado para que aconteça uma história em favor de um povo. Não só na vida de Esther, de Mordecai, mas de todo o povo. Porque são promessas lá de trás. Deus não revoga as suas promessas com relação ao seu povo. Deus não revoga as suas promessas com relação a nós. E isso nos dá uma segurança, né? Não é como ter aquele chefe que promete uma coisa e faz outra coisa. Não é? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava assim, angustiada. E, puxa vida, me prometeram isso, me prometeram aquilo, e no final não me deram nada. Não é isso que Deus faz. Deus não revoga nada disso. E Deus continua trabalhando. Certa noite, o rei não consegue dormir. E aí o que acontece? Ele vê os registros e se lembra de Mordecai, que tinha salvo a vida dele. Ele pede para ler os registros, eu imagino que os registros eram enormes, né? E lê e ele fala, ué, aconteceu isso mesmo. Né? Então ele fala, eu preciso recompensar Mordecai. Eu preciso recompensar, ele salvou minha vida. É justo que eu, né, faça algo por ele. E aí ele vai, pergunta para quem? Para Amã, que era o cara, que era o segundo do reinado já. O que eu faço com uma pessoa que salva a vida do rei? Aí ele encheu, ele achou que era para ele, né? Faz isso, faz aquilo, dá uma volta na carruagem, dá todas as vestes e tal. E ele achando que era para ele a situação. Né? Ele não sabia o bem que ele estava fazendo para o seu maior inimigo.
que não se curvava diante dele. Mordecai não se curvava perante Amã. Amã então termina honrando quem mais? Quem mais? Odiava. É impressionante isso. Isso é uma história espetacular. Não é? Como que esse quebra-cabeça vai se montando e você vê uma história espetacular. E talvez isso aconteça muito mais do que a gente imagina, sabe? Talvez isso aconteça no dia a dia muito mais do que a gente pensa. Porque, como a gente tem olhos para as coisas muito materiais, não é? Às vezes a gente não tem olhos para outras coisas, talvez a gente não enxergue. Mas isso provavelmente, eu creio mesmo, eu já tenho alguns exemplos na minha vida de acontecer exatamente isso. A confissão da mulher de Amã acerca de Mordecai. Né? Tudo vai acontecendo. E Deus vai trabalhando. O rei diz a Esther que lhe daria até a metade do reino. E aí começa a chegar o momento dessa história em que Esther tem que ir além. Ela tem que ir além dos seus próprios medos, ela tem que ir além do seu próprio medo de chegar diante do rei. E a punição era severa para quem chegasse diante do rei sem a sua própria autorização, ou que se fosse chamado para estar, e ela faz isso. Esther convida o rei e Amã para um banquete. E vem uma estratégia assim, ó, perfeita. Pense numa estratégia perfeita. Não é? Em vez dela ir lá e confrontar, aqui ó, Amã fez isso, quer acabar com o meu povo, eu não admito isso, o que ela faz? Ela monta uma estratégia, chega lá, eu queria convidar Vossa Excelência, a Vossa Majestade, e também a Amã, né, o primeiro-ministro ali, para podermos comer esse banquete que eu vou oferecer. E aí, né, as coisas aconteceram. O plano de Amã havia sido desbaratado. Qual era o tamanho dessa vitória? Consegue imaginar? Nada mais, nada menos. Ela enfrentou e derrotou o segundo no reino do rei Assuero. Não era qualquer um. Amã não era qualquer um. Às vezes a gente tem na vida algumas batalhas, alguns adversários grandes na nossa concepção pela frente, algumas montanhas, né, que a gente pensa que não vai conseguir escalar e atravessar. Esther tinha uma montanha talvez muito maior do que a que temos. E ela enfrentou e derrotou. Penso eu que, se quisermos ter um exemplo bom de como vencer as lutas, eu acho que o exemplo de Esther é um exemplo bom. Porque quando a gente pensa na gente, pensa no outro, pensa no conjunto da obra, pensa no reino de Deus muito mais do que nas outras coisas, Deus entra na batalha. E aí quando Deus entra na batalha, nada pode nos deter. Como a esposa de Amã falou, é contra o Deus dos judeus, já estamos derrotados. Não adianta lutar, porque já estamos derrotados. Mas o decreto que determinava o genocídio, o extermínio dos judeus, ainda estava em vigor. Porque até ali houve uma vitória. Mas uma vitória que não livrava o povo de Israel. Não livrava. E aí eu penso, eu recebo tantas mensagens, né? Cada vez eu estou vendo menos, cada vez eu estou excluindo mais coisas e gastando o meu tempo penso eu com mais qualidade, tentando pelo menos gastar o meu tempo com mais qualidade. Mas vem tantas mensagens que é para a gente se preocupar com a gente mesmo, não é? Para a gente viver o nosso momento mesmo e que se dane o resto.
e coisas até contra o nosso país, contra a nossa cidade, contra a nossa igreja, contra a nossa família. Não é verdade? Que acontece isso o tempo todo. Esse país é um país que não tem jeito. Esse é um país que não tem solução. Não é? E ainda zombando, a gente mesmo zombando da onde a gente está. Como se a gente não acreditasse que pode haver mudança. Como se a gente acreditasse que não pode haver transformação. Como a gente acreditasse que essa crise vai acabar com todos nós de uma maneira ou de outra. Que não há Deus, não há nada que venha nos beneficiar. E isso é uma mentira que a gente planta. Isso são crenças limitantes que a gente deixa entrar na nossa vida. E a gente simplesmente vai para o sofá, o que? Ver televisão? O que a gente vai fazer? Ficar vendo muitas e muitas séries? Ir para o futebol? Jogar tênis? E passear, ir para o cinema? E vamos esquecer de lutar? Vamos parar de lutar? Porque as coisas são ruins mesmo? E olha, vai ficar pior. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Isso são crenças que entram na nossa cabeça e nos faz paralisar. Isso não nos dá humildade, isso nos tira a humildade. Porque quando eu começo a olhar para o lado da humildade e a me humilhar perante Deus, e a humilhar perante ao que eu estou vivendo, respeitar a minha história, identificar as coisas que me ajudaram, identificar as coisas também que me atrapalham, eu ressignifico a minha vida, eu ajo, eu passo a agir ao invés de eu ficar travado. E a gente vê isso com José, a gente vê isso com Paulo, a gente vê isso com Esther. E o que adianta a gente ler a palavra de Deus? O que adianta a gente vir ao culto e ouvir isso sempre, 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 e a gente não acreditar nisso? O que adianta a gente chegar aqui, orar e falar, Deus fale conosco através do pregador, fale conosco através do cântico, e Deus está aqui falando através da sua palavra, e se a gente sair daqui sem acreditar nisso, do que vale a nossa presença aqui? Então é uma mensagem muito séria. Essa história nos traz uma história de vitória, mas não de vitória nas coisas materiais apenas, apesar que houve. Não uma história de vitórias apenas na realização de coisas, mas de ser uma pessoa mais na direção de Deus, de realizar coisas na direção de Deus, e também de nos preocuparmos com o legado que temos que deixar aqui. Porque sem essa vida aqui, teríamos a vida na glória. Nós acreditamos nisso. Nós passamos por essa vida para que tenhamos uma vida um dia na glória, sem esses problemas, sem essas frustrações, sem essas preocupações. Mas não chegamos lá ainda. Você já chegou? Não, né? Você está aqui comigo. Não é? Então tem gente que quando, às vezes até está uma brincadeira, se quiser ir na minha frente pode ir que eu quero ficar mais um pouco, né? Eu lembro de uma música que cantava muito reclamamos dessa vida, dizem que está duro de viver, mas afinal ninguém quer morrer, né? Só quem quiser se suicidar. Mas eu creio que não é o caso de nenhum de nós. Nós queremos viver, mas nós queremos viver em abundância? Ou nós queremos viver em miséria? Abundância espiritual, abundância de vivermos o dia como se que fosse um dia real, o dia que nós temos hoje é o dia real para viver, ou nós vamos, amanhã eu faço o que eu tenho que fazer hoje. Se amanhã eu faço o que eu tenho que fazer hoje, amanhã é igual hoje. E eu tenho que fazer, porque se você ver a história, você vê que dia após dia ela foi sendo construída. Esther apresentou um pedido comovente pela vida de seu povo. Vamos ler aí? Novamente. 3-6, para ficar bem fixado. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã,
o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? E aí vem esse pedido. Eu sei que eu já venci, eu sei que tudo que era de Amã foi dado para nós, eu sei que eu sou a rainha escolhida, eu sei que Amã já foi enforcado, o inimigo foi derrotado, mas eu preciso dele fazer mais um pedido. E ela muda a opinião de um rei. E ela e Mordecai ganham autoridade. Isso através de uma humildade e da humilhação de se colocar de joelho aos pés do rei. E às vezes eu vejo Esther se colocando de joelho aos pés de outro homem. E às vezes a gente não tem coragem de se colocar de joelho aos pés de Deus. Porque estão dizendo para a gente que a gente é muito autossuficiente, que a gente é muito bom, que a gente é muito perfeito. E a gente não quer passar pela humilhação. Às vezes ser humilde é até elegante. Às vezes ser humilde é até legal. Né? Ah, o Nando é humilde. O Nando, pô, legal. Né? Aí, um cara. Agora o Nando foi humilhado. Desculpa usar você. Ele foi humilhado. Aí muita gente diz, né? Já ouviu essa frase? Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Tá? Parece que ser humilhado tira um pedaço da pessoa. Não é? Mas Jesus sempre falou no Sermão do Monte, sempre que ele teve oportunidade. Quem eram os maiores? Eram os sábios, eram os melhores vistos pela comunidade, eram os que se humilhavam e às vezes eram humilhados. Não é isso? E no 7:9, então disse o rei a Suera rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e quem com o seu anel se sela, não se pode revogar. Ainda tem o nome. Então foram chamados sem detença os secretários. Detença, exatamente. Os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governantes e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, ou seja, na sua língua, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. E aí eles vão além de salvar apenas as suas peles, mas de salvar todo o seu corpo. Isso sim é muito maior. Quando a gente consegue uma vitória que contempla as pessoas. E quando a gente ouve e lê, para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, né, a gente percebe que isso existiu na vida de Esther. Porque se ela queria salvação, ela também queria a salvação do seu povo. E ela não abandona o seu povo. Não abandona. Os recursos para criar uma estratégia a fim de salvar seu povo vieram por ali. Se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão ver que tem muitos recursos, porque eles tinham
a assinatura do rei. Imagina. Imagina lá no banco. Uma assinatura. Vai lá, Luiz. Comanda lá. Confio em você, rapaz. Vai lá e manda ver. Não é? Era isso que eles tinham. Ela já tinha se arriscado. Agora ela precisava de coragem para se humilhar. Por que coragem para se humilhar? Não parece uma coisa muito distante, às vezes muito sem sentido? Né? Porque muita gente fala, está tão ruim a coisa, eu já estou humilhado. Né? Eu já sou humilde, como muitos falam, né? Eu sou humilde, eu não tenho nada. Eu sou humilde, eu não tenho nada. Não, precisa de coragem para se humilhar. É diferente. Porque se humilhar não é falar, eu sou humilde. Se humilhar não é as pessoas falarem, aquele ali que mora ali numa favela é humilde. E aquele que mora numa mansão, né, esse não é humilde. Não é isso. Não é essa a questão. Davi tinha tudo e teve que se humilhar, às vezes. Salomão. E você vê, a gente vê muita gente com poderio enorme que não tem a coragem para se humilhar. Esther já tinha tudo. Ela já tinha conseguido tudo que materialmente, fisicamente, que as ferramentas que ela tinha ao seu redor, as técnicas, tudo, a beleza que veio naturalmente para ela já tinha tudo. Para que ela precisava de mais coragem para se humilhar? Para que se humilhar? Nós queremos dar mais um passo, nós queremos ir mais na direção de Deus, a gente quer entender que a gente precisa ter uma missão de vida, a gente precisa disso, a gente precisa todo dia se alimentar da palavra de Deus e ver o que a gente precisa para ser reconhecido como um servo fiel do Senhor. Então é preciso ter coragem para se humilhar e falar, eu não sei tudo, eu tenho que buscar as ferramentas, eu tenho que buscar a oração, eu tenho que me ajoelhar aqui e pedir a Deus, eu tenho que realmente me humilhar, porque eu preciso muito. E aí eu tenho coragem para que eu dê mais um passo. Se humilhar não é fácil. Não é fácil. É você se descer ao pó. Ao pó. É reconhecer que você é pequeno. E isso é uma dificuldade muito grande, às vezes, do ser humano. É difícil até nas organizações, quando um grande empresário resolve ouvir o vigia. E às vezes acontecem mudanças extraordinárias dentro da empresa, quando o céu lá, grandão, ouve um funcionário lá de baixo, pela escala, pela ordem. E dali às vezes vem grandes ideias. Mas para o homem, reconhecer isso é muito difícil. Porque a gente é ensinado que quanto maior o cargo, mais a gente é exaltado, melhor a gente é visto, melhor a gente é aceito. E a gente vê os jovens se perdendo nisso. Às vezes querendo escolher profissões que não tem nada a ver com a vida dele, que não tem nada a ver com as habilidades dele, porque ele não quer reconhecer para que ele foi chamado e para as habilidades que foram dadas a ele, mas ele quer a outra coisa. E quando a gente tem recursos aqui, a gente tem coisas aqui para pegar, e a gente não pega, a gente quer ir lá longe pegar, o que acontece? A gente se frustra. Porque se a gente não pega as oportunidades aqui, que é as oportunidades que estão lá, a gente nunca vai colher os frutos. A verdade nua e crua é essa. Então a gente pode ter bons advogados que querem ser o quê? Pastores. A gente pode ter grandes pastores que querem ser engenheiros. A gente tem grandes engenheiros, mas não são engenheiros, que querem ser atores. E poderia ter grandes atores, mas eles não querem, eles querem ser cientistas. Porque a gente não se humilha, a gente não olha para dentro da gente mesmo, e a gente não tem um autoconhecimento básico, até para que fomos chamados. E é onde a gente pode se encaixar no reino de Deus, para deixarmos um legado, uma missão de vida.
E a gente quer sempre a outra coisa. Porque falaram pra gente que a outra coisa é a coisa bonita. A outra coisa é o que vai me fazer ser aceito pela sociedade. É que vai me dar o status que eu preciso para que dê tudo certo. E a grande frustração é quando que se consegue o extrato, esse status, e eu chego lá com tudo isso e eu me frustro. Porque eu sou uma pessoa que não sou realizada. Eu apenas consegui, como qualquer um pode conseguir, treinando, estudando, posso passar em qualquer concurso. Meu cérebro não é pior do que o cérebro de alguém. Eu posso passar, mas eu posso chegar lá e ter uma grande frustração. Porque eu não vou me sentir realizado, porque de repente eu nem fui chamado para aquilo. E provavelmente, Esther, a gente vê a história e vê a beleza de tudo, mas provavelmente não era fácil ser rainha de um rei. Você gostaria de ser esposa com outras concubinas? Na verdade, a humilhação já existia mesmo. Só que ela olhava para isso com muita naturalidade. Ela aceitava o papel, ela aceitou o papel que Deus deu para ela. Isso não era uma tarefa fácil. Imagino que não. Para o rei era bom, fisicamente falando, mas para a rainha, para as concubinas, eu imagino que não. Nós gostamos da humildade, ou seja, do status da humildade. Como hoje, né, ser evangélico, ou ser protestante, ou ser religioso, também não deixa de ser o status. Se alguém chegar na frente e falar que não tem religião, que é ateu, ele vai passar. Então ele prefere falar que ele é alguma coisa, né? Você não vai ver um político, geralmente um político, quando é eleito, ele vai lá na igreja, assim, a maioria deles, né? Vai lá na igreja, ele é católico, ele é evangélico, em certos momentos ele é espírita, e dependendo do que for, ele pode até virar ateu. Porque isso é uma coisa humilde. Mas a gente foge da humilhação. A gente foge da humilhação. O conceito de humilhar, eu já falei com vocês. Uma rainha se humilhar. O que a gente aprende com tudo isso? Sabe, a gente não consegue encenar as coisas. A gente pode até enganar as pessoas por algum tempo, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso por muito tempo. Porque sempre vão ter os mais inteligentes, os que buscam uma capacidade maior, um pouco de raciocínio, e começam a observar e começam a ver a enganação da pessoa que não está vivendo na essência. Então, para Esther, era uma coisa natural, porque era a essência da vida dela. Ela era uma jovem escrava, órfã, né? Olha a história dela. Adotada por seu primo, ela tinha perdido os pais. Ela se lança aos pés do rei com uma atitude de escravo, e quem faz isso é escravo, quem faz isso é escravo. E aí, ela não dá o que não tem, ela dá o que ela tem. Quantas vezes a gente olha para a nossa própria história e culpa a nossa própria história por não conquistarmos coisas? Ah, mas eu não tenho condição, mas eu não tenho dinheiro. Ah, não, mas eu não consigo. Aquele consegue porque ele nasceu numa família rica. Aquele consegue porque ele nasceu mais inteligente. Aquele consegue porque ele tem mais ferramentas, mais recursos. Eu não consigo porque eu não tenho. Quantas vezes acontece isso? Pessoas frustradas porque acham que não vão conseguir nunca, porque nunca têm as ferramentas necessárias. E é como aquele cara chato numa reunião. Você chega para ele e fala assim, cara, agora a gente vai fazer isso, a gente está cheio de ideia aqui. E ele começa, mas eu vou ter internet melhor, de 200 mil, né? Eu vou ter um carro novo agora, que é para fazer isso tudo, eu mereço um carro novo. Nunca está bom, porque falta recurso sempre. Falta, porque ele não pega o que está aqui, ele quer o que está lá. É muito mais fácil eu querer pegar as coisas que não estão à minha mão, ao meu alcance. Esther era bonita? Era.
Era linda? Era, mas ela tinha tudo que precisava aos olhos da humanidade? Ela só tinha coisas boas? Ela olha para a sua história, ela honra a sua história, ela ressignifica tudo e fala, quer saber? Eu fui feita para estar onde eu estou e viver o dia que eu estou vivendo e conseguir as coisas que eu preciso para o meu povo, porque Deus está agindo através de mim. E tudo vai acontecendo nesse grande quebra-cabeça da história de Esther, que nos traz grandes lições nessa noite. Esther tem de sobra. Humildade para ela e ser humilhada não era nenhum problema. A humilhação dela coloca em pés de igualdade com os demais judeus. Esse é um grande problema. Quando a gente olha para o outro e acha que a gente está superior ao outro, porque a gente tem uma formação melhor, que a gente tem uma casa melhor, ou um carro melhor, uma guitarra melhor, uma bateria melhor, um violão melhor, ou uma namorada melhor, ou não sei o que melhor, ou um bairro agora num bairro melhor, não é? A gente não se coloca em igualdade. A gente quer dizer uma mentira, que a gente não é igual, que a gente é diferente demais, que a gente é melhor. E quando a gente começa a colocar isso dentro da nossa cabeça, que a gente é melhor, como é que a gente vê os outros? De cima para... E se eu não me nivelo, se eu não sento com ela aqui para conversar, ela não me ouve e eu não ouço ela. Não é verdade? Se eu ficar sempre aqui e ela sempre ali, porque eu me considero superior. Não há conexão. E eu não ouço ela na essência. E se eu não ouço ela, eu não estou preocupado nem um pouco com a vida dela. E vai haver confiança da parte dela comigo? Vai haver respeito de verdade? Não. Então eu não consigo ajudar o próximo porque eu me sinto superior. Mas Esther não era assim. Ela se sentia igual aos outros. E ela fala para o rei, o que adianta eu ter isso tudo e o meu povo perecer? Não adianta. E ela fala por sua parentela também. A gente levar em conta a nossa própria posição, às vezes não é bom. A gente tem que levar em conta a responsabilidade que a nossa posição traz. Mas tem que levar em conta que a nossa posição, sendo um pouco maior, não, pelo contrário, nos dá ainda mais responsabilidade. E nos faz ainda, se eu estou aqui, se Deus permitiu que eu esteja aqui, eu tenho que amar o outro. Porque ele talvez não tenha as ferramentas, os recursos que eu tenho, e eu posso ajudá-lo ainda mais. E quando eu penso assim, eu consigo ajudar de verdade. Eu consigo ajudar de verdade. Poxa, se uma pessoa às vezes não tem as ferramentas, não tem os recursos e consegue ajudar o outro, por que eu, se eu tenho mais ferramentas e mais recursos, vou dizer que não vou conseguir? Pelo contrário, eu vou conseguir sim. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina evangélica do Nordeste que faleceu aos 14 anos. E a história dela é fantástica. E ela vai contando, eu não sei como é que consegui fazer aquilo, é uma coisa espetacular. Eu gostaria de trazer esse vídeo aqui um dia. Uma coisa espetacular. E ela vai contando como é que era o dia a dia dela. E ela fala, não, porque segunda-feira eu vou e pego as crianças em tal lugar e levo para tal lugar, a gente lê a Bíblia e tal. Na terça-feira eu vou para o orfanato tal, eu faço isso, faço aquilo. Na quarta-feira a gente tem um grupo de comunhão, eu lidero lá os adolescentes, os jovens, a gente vai lá para casa e tal. E aí ela fala, não, mas eu brinco também, quando dá tempo eu brinco. Eu curto os meus pais. Eu vivo também. Quando ela tinha prioridade, sabe? Era uma pessoa que amava viver, sentia-se feliz com os recursos que ela tinha. Era uma pessoa pobre, sim, financeiramente, mas rica de alma, rica de intelecto, rica por pertencer ao reino de Deus, rica por ser chamada por Deus para servir. E ela se sentia assim. E ela era como Paulo, não feliz apenas, mas contente em qualquer situação. E ela consegue deixar uma grande obra. E aos 14 anos, ela sofre um acidente de carro e ela falece. E ela deixa algumas frases sobre como ela viveu o dia de hoje, porque amanhã ela não sabia se estaria viva. E sabe, parece que é uma história contada por alguém que
sabia exatamente, eu vou viver até os 14 anos, e vai ser assim, assim, eu vou correr, fazer isso, e parece que a história se completa com o depoimento dela. A humilhação de Esther é sucedida de uma série de elementos. Agora a gente vai ver as consequências de tudo isso. Anula-se o decreto do extermínio dos judeus. Os judeus ganham autorização para se defenderem. A alegria contagiante toma conta da cidade de Suzã, que era a capital daquelas 120 províncias. A alegria e o louvor dos judeus em todo o reino persa. A exaltação de Mordecai. A exaltação passa pela humilhação. O livro de Esther mostra uma escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossas circunstâncias na vida ou enxergar as coisas como uma mera coincidência. Aqueles que enxergam a vida como uma mera coincidência vivem frustrados e paralisados, porque não vê a mão de Deus na vida da gente. Sabe? E eu tenho aprendido uma coisa muito importante, que o teu jeito é o jeito certo. Realmente, o jeito de cada um de nós aqui é o jeito certo de fazermos, porque a gente colhe aquilo que a gente considera o jeito certo de fazer. E eu faço desse jeito. Se eu faço uma comida do jeito certo, com mais sal, ela vai ficar salgada. Se eu faço uma comida do meu jeito certo e com menos sal, ela fica mais equilibrada. E aí, a gente tem que enxergar as coisas como Esther enxergava. Vamos pensar em Cristo? O que Cristo tem a ver com toda a história de Esther? A gente tem ouvido aqui uma frase muito importante. A Bíblia é uma história de um livro só. E a gente começa a ver, olha só, vamos abrir Filipenses 2, de 5 a 11, vamos ficar espertos, nós já estamos no final do nosso sermão. E eu pediria a você mais um pouco de atenção para que a gente complete esse sermão. Filipenses 2, 5, 11. Acharam? Acharam? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. O próprio Cristo se humilhou. O próprio Deus se humilhou. Por que eu tenho dificuldade com isso? Da onde que está a minha dificuldade? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não foi encenação. Expressou a essência de Deus se humilhando por nós. E isso tem ligação com a história de Esther. Porque a Bíblia toda tem ligação. Desde Gênesis, tem ligação. Deus já aponta a salvação de Jesus Cristo lá em Gênesis. E a gente tem que ler a palavra como uma palavra de uma história só vindo de Deus para nós. A humilhação de Cristo fez com que ele assumisse a culpa em nosso lugar. Gálatas 3:13. Será que a gente consegue ler junto? Acharam? Cristo nos resgatou, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Vamos ler de novo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Se fez maldito
por mim e por você. Esther correu o risco de fazer um sacrifício pelo povo. Jesus não correu o risco. Ele fez o sacrifício. Jesus sempre está acima de qualquer personagem bíblico. Jesus sempre está acima de qualquer homem ou qualquer mulher. Porque o próprio Deus veio aqui, se reencarnou como homem e morreu em nosso lugar. Amém? E a humilhação de Cristo foi sucedida também, como na história de Esther, por uma série de elementos. Então vocês veem a conexão que há. Marcos 16, 14 a 16. Podem achar? No finalzinho do livro de Marcos. A ordem para a evangelização. O grupo de novo podem começar a subir, a gente já está finalizando. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo web. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Que Deus possa te abençoar ricamente, que aquilo que a gente não falou possa ser completado pelo próprio Deus. Aqui. Vocês acharam? Marcos 16, 14 a 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais é só até aí. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E uma palavra realmente dura, mas é uma palavra daqui, ó. Não é uma palavra minha. Eu não vim aqui falar de mim mesmo. Eu não vim aqui para dar exemplo da minha própria vida, porque ela não serviria a muita coisa. Não serviria para melhorar a vida de vocês. Porque eu sou homem e sou falho. Mas eu vim aqui trazer a mensagem daquele que é todo poderoso, para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para transformar a vida de vocês que estão nos assistindo, para transformar a vida desse bairro, dessa cidade. É preciso coragem para se humilhar. A humildade é uma marca de um discípulo de Jesus. Eu queria convidar você nessa noite para a gente orar nesse sentido. Você tem essa marca? Você tem essa coragem? Você tem vivido baixar um pouco a sua bola e se humilhar na direção de Jesus? Jesus é o verdadeiro Esther, porque perdeu o palácio e a coroa. A Bíblia é um livro de uma história só, de Esther a Jesus, e para terminar a gente vai ler Romanos. Eu queria que você fizesse uma oração comigo no sentido de ser um discípulo humilde. Se você sente a necessidade de orar nesse sentido, eu queria que você ficasse de pé para fazermos uma oração. Romanos 8, 26 a 39. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te faço mais uma vez o convite. Se você quiser ficar de pé para orar, no sentido de sermos mais humildes, no sentido de sermos servos do Senhor, se precisarmos, estaremos com a cara no pó para pedirmos a Ele a sabedoria, para pedirmos perdão. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nada realmente acontece por acaso, Senhor. Tudo só nos mostra o seu bem-querer, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos clareia, que nos abre a visão, Deus, que nos mostra um mapa vindo do Senhor para nossas vidas. Muito obrigado pelas histórias que podemos estar lendo aqui, pela história de Esther, por todas as outras histórias, Deus. Como temos aprendido na Tua palavra, Deus, como o Senhor tem falado para nós, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque tem sido extraordinária essa experiência em nossas vidas. Nós te pedimos perdão, meu Deus, porque não temos sido humildes o suficiente, Deus. Ó Senhor, se precisar, Deus, nos humilha, Senhor. Se precisar, nos rebaixa. Nos rebaixa. Tire de nós aquilo que for preciso para que a gente enxergue. Para que a gente enxergue a dependência do Senhor em nossas vidas. Tire de nós, ó Deus, aquilo que nos atrapalha, Senhor. Mesmo que pareça bom aos nossos olhos, mesmo que pareça confortável em nossa vida, mas não queremos nos distanciar do Senhor pelas coisas desse mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que essa mensagem que eu não consegui, pelos meus limites humanos, falar totalmente, que isso possa completar em cada vida que eu vivo, em cada coração. Possa, em nome de Jesus, isso transforme aqui vidas, que nós saiamos daqui cientes da nossa responsabilidade de sermos Esther. Nunca seremos como Cristo, Deus. Nunca poderemos pagar, nunca poderemos agradecer pelo feito, pelo sacrifício, pela vida que o Senhor nos deu aqui na terra e pela salvação que há em Jesus Cristo. Nunca poderemos pagar. Mas que a gente pelo menos se aproxime de Esther. Que o Senhor faça isso se tornar realidade em nossas vidas, porque nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade. Isso veio do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.